Olá, meu nome é Roberto Cisneros, sou médico ortopedista, cirurgião de joelho e do trauma esportivo e eu queria conversar com vocês sobre lesões ligamentares do joelho. Existe uma infinidade de vídeos mostrando as lesões de joelho, principalmente lesão do ligamento cruzado anterior, que parece ser a maior vedete do joelho, é a que mais mídias tem. E eu queria chamar a atenção para vocês que não existe só o ligamento cruzado anterior de importância no joelho. Nessa peça anatômica, a gente pode observar que nós temos o ligamento cruzado anterior, que é essa estrutura aqui dentro do joelho, ela se situa dentro do joelho. Temos o ligamento cruzado posterior, que é na parte posterior, aqui atrás, esse é o ligamento cruzado posterior. Temos também os ligamentos periféricos, ou seja, são ligamentos que estão entre a cavidade do joelho e a parede do joelho, que é o ligamento colateral lateral, nós temos o ligamento colateral medial, nós temos uma série de outros ligamentos nessa articulação que participam da estabilidade do joelho em si. Ou seja, a abordagem que fazemos nas lesões ligamentares aqui é envolvendo tanto os ligamentos cruzados anterior quanto os ligamentos periféricos. Então, o que você sente quando você tem uma lesão de ligamentos do joelho, independente do ligamento? A maioria das queixas está associado com a principal capacidade que o ligamento tem, que é de estabilizar o joelho. Ou seja, quando você rompe um ligamento, você tem instabilidade. Sabe aquele joelho que falseia? Você tem a sensação que o joelho sai fora, a sensação quando você está correndo, corre em curva, parece que o joelho vai para um lado, você vai para o outro. Quando você vai para jogar futebol, vira e mexe, tem a sensação clara que o teu joelho sai fora, que ele luxa. Isso são todos sinais de instabilidade. Você não confia nesse joelho, você não salta mais com ele, você não pula mais com ele. Começa a se gerar na sua cabeça aquele horizonte de defesa, porque você não confia mais no seu joelho. Provavelmente você tem uma lesão de ligamento. Então, o mecanismo de lesão desses ligamentos varia de um para outro, mas de forma geral, o ligamento que mais tem uma mídia em cima dele, que é o ligamento cruzado, que todos são um pouquinho técnicos em comentar sobre o cruzado, que eu vou mostrar nessa peça, que é esse ligamento que fica dentro do joelho. De forma geral, esse aqui é um joelho direito, essa parte de fora, a parte de dentro. O trauma mais comum que acomete é quando você sofre uma torção, onde o joelho é jogado para dentro e existe um movimento de rotação da sua perna apoiada no chão, geralmente. Isso com frequência lesa o ligamento cruzado. Da mesma forma, traumas onde o seu joelho é levado para fora, você leva uma pancada no pé, onde por lado de dentro do pé o teu joelho vai para fora, você pode lesar o colateral interno. O colateral externo, um mecanismo semelhante ao do interno, só que ao lado contrário, o movimento, você pode lesar o externo. E os outros ligamentos, uma associação de movimentos que é quase impossível descrever todos aqui para entender o que está acontecendo. O certo é que você passa a desenvolver uma instabilidade, algum falseio, dependendo do ligamento que é lesado, que está associado exatamente com isso, com o tipo de ligamento que você lesou. O importante, teu joelho é instável e você sente que ele é instável. Você pode estar acompanhado de inchaço, de crepitação, mas basicamente o que o joelho lesado em ligamento sente é o falseio, a instabilidade. O cruzado posterior, que junto com o anterior compõe o que é chamado de pivô central do joelho ou eixo central do joelho, geralmente é lesado nem sempre no futebol, mais acidentes de tráfego de moto ou acidente da pancada da perna contra o painel do veículo, onde a perna é deslocada para trás e rompe-se esse ligamento na parte posterior. Esse ligamento dá uma certa frouxidão, mas você não sente o joelho sair fora quando existe ruptura do cruzado posterior. Isso é sim mais evidente na lesão do cruzado anterior. Estatisticamente, para cada 100 cruzados lesados, você lesa 90 a 95 do cruzado anterior, no futebol principalmente, e 5% do cruzado posterior. De forma geral, as lesões de ligamentos estão associados com atividades ou práticas esportivas onde exista um grande arranque, uma grande freada e com a seguida de uma torção do joelho. Dessa forma é fácil entender que esportes como futebol
que é o que mais lesa no nosso meio, tênis, vôlei, basquete, são todos esportes que exigem saltos, arranques, frenadas, que são capazes de provocar lesão desses ligamentos. O sintoma que você sente, que sintoma que se busca que o paciente tem lesão de cruzado tem? Normalmente, além do falseio, que é o que mais lhe incomoda, às vezes você pode ter dor. A gente sabe que os pacientes que lesam o cruzado, em torno de 80% das vezes, mais ou menos, eles lesam o menisco também. Os meniscos doem, cruzado rompido não dói. Mas quando lesa o menisco, o paciente passa a sentir dor. Cada vez que torce o joelho, porque o cruzado está rompido, pode torcer o menisco, aumenta o rasgo, a lesão do menisco e o paciente tem dor. Você pode ter dores por lesão de cartilagem, da mesma forma que o menisco, você pode machucar a cartilagem também e apresentar dor decorrente da lesão que atingiu o tecido ósseo. Esses traumas provocam inchaço, edemas, limitação funcional. Essas são as queixas gerais de um paciente que tem lesão ligamentar. A instabilidade é a queixa predominante, mas pode se acompanhar de sintomas de dores e aumento de volume dos joelhos. Bom, e como tratar essas lesões ligamentares? Como eu já falei, essas lesões podem estar associadas com outras lesões, como lesões de menisco, lesão de cartilagem e outras estruturas. De forma geral, da presença de um falseio, do joelho que você não confia, você deve procurar um profissional, um cirurgião de joelho, para que você receba um atendimento, uma orientação adequada. De forma geral, esse profissional vai examiná-lo, vai pedir exames, provavelmente radiografias, ressonância magnética e vai acabar configurando um diagnóstico, vai montar um diagnóstico. E esse mesmo profissional vai lhe dizer qual o melhor tratamento para aquele joelho. Os tratamentos podem ser conservadores, podem ser cirúrgicos. Depende da estrutura lesada, do grau de lesão, daquilo que ele julga mais importante para você. Os padrões de cirurgias não são iguais para todos. Para um paciente, você pode ter uma indicação de cirurgia, para um outro tipo de paciente, numa idade diferente, num perfil ocupacional diferente, você pode ter um outro tratamento. Então é muito importante que você ouça esse profissional, que você fique bastante esclarecido em relação a isso. Bom, o tratamento conservador. Basicamente, o tratamento conservador são destinados às lesões mais periféricas, lesão de ligamentos de entorse, dos colaterais que a gente mostrou naquela peça anatômica. Os tratamentos, de forma geral, são conservadores. Quando esses ligamentos periféricos exigem cirurgia, normalmente estão associados com lesões dos cruzados também. As cirurgias desses ligamentos hoje estão bem padronizadas, já têm as respostas bem claras, o resultado do tratamento cirúrgico é muito bom. Essas cirurgias são executadas de uma forma bem tranquila, em torno de uma hora de cirurgia, e que o tempo de internação é muito rápido, 1 dia, no máximo 2 dias. Uma vez operado, você tem condição, principalmente no caso do cruzado, e você voltar a uma prática esportiva, ao futebol, que é o esporte que mais lesa, em torno de 9 meses, se for bem recuperado, bem reabilitado. De forma geral, o resultado é bom, não tem por que você deixar de fazer. Nessa mesma cirurgia, todas as outras alterações presentes são também corrigidas na mesma cirurgia. Nesse vídeo que nós estamos vendo aqui, é demonstrado de uma forma técnica, em gráfico, como que é feita uma reconstrução de ligamento cruzado em linhas gerais. As variações da técnica variam de equipamento, de cirurgião, mas de forma geral, essa é a forma como a cirurgia é executada. O enxerto do tendão que vai substituir aquele ligamento que você rompeu, no caso do cruzado anterior, é retirado da sua própria membro inferior e é substituído porque esse ligamento, quando a ruptura é total, raramente você consegue costurar. É muito difícil. Sabe por que isso que é importante? Esse paciente, você vai poder voltar a um esporte, provavelmente quando bem reabilitado, o mesmo nível que você fazia antes de lesar. Isso é muito importante. Bom, e quais são as consequências de você não operar? Obviamente, se o ligamento é o estabilizador do joelho, é o eixo central sobre quem todo o joelho trabalha, se você romper esse ligamento e não operar, eu imagino que é um carro que você tira o eixo e só deixa as rodas embaixo dos paralamas. Você progressivamente vai destruindo essa articulação. Você vai destruindo meniscos, você vai destruindo cartilagem. Tem trabalhos feitos mostrando que pacientes que tinham lesão do ligamento e que não tinham lesão do menisco no trauma inicial, mas que não operaram esse ligamento, no final de 1 ano, 2 anos,
quase que 100% passar a ter lesão dos meniscos. Então é importante, por exemplo, o menisco sobreviver, que o cruzado esteja inteiro, ou pelo menos substituído. Então, além do cruzado, você tem a lesão do menisco, que ocorre com o tempo, lesão da cartilagem, que ocorre com o tempo, e essas estruturas lesadas, de uma forma quase inevitável, vão levar o teu joelho a um grau de artrose que vai depender muito da solicitação que você faz para esse joelho que está tecnicamente deficiente. O que é importante, que eu gostaria de deixar claro para vocês? Quando você tiver uma suspeita de lesão, procure um profissional habilitado. Vai a um cirurgião de joelho, não fica ouvindo conversa de leigos, de amigos, de colegas de campo de futebol. Nós temos uma cultura latina muito ruim aqui, que todo mundo gosta de opinar sobre uma lesão, dizendo que teu amigo tem isso, tem aquilo, operou disso, não ficou bom, operou aquilo, ficou bom, o melhor é fazer isso. Não se fie disso. Essa cultura é nossa. No hemisfério norte do mundo não existe essa cultura de alguém falar de tratamento médico de uma forma leiga, como é feito. Procure um profissional, ouça uma opinião técnica de quem entende do assunto. Faça uma reabilitação de primeira. Chega, busca metas, vá atrás, chegue no final. Com certeza o teu joelho vai ficar tão bom quanto era e que permite que você volte a fazer aquilo que você tanto gosta, principalmente o seu esporte preferido. É o que eu tinha que dizer para vocês. Obrigado a todos.